Regra de ouro é o limite de endividamento do governo federal para despesas com manutenção. Se esse limite não for cumprido, o próprio presidente da República pode ser enquadrado em crime de responsabilidade. Uma das propostas que o governo deve apresentar aqui hoje no Senado altera essa regra de ouro. As outras duas propostas definem medidas de controle fiscal para os estados e fazem uma revisão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais. Senador Nelsinho Trade, bom dia. O que o senhor acha dessas medidas? Bom dia a todos. A gente observa que o governo está tentando ditar regras no sentido de procurar uma melhoria nas gestões fiscais dos estados e, consequentemente, dos municípios. Nós entendemos que são medidas polêmicas, algumas com intenções boas no sentido de procurar oferecer a cada estado condições para que eles possam ter uma regra de endividamento fiscal e de se comportar com a sua receita, a fim de que, depois de tudo isso que está se vencendo, não possa, daqui 5, 6, 7, 10 anos, os estados estarem praticamente todos quebrados, como a gente observa que isso está acontecendo hoje. É válido, mas pode ter certeza que vai dar muita polêmica nessa casa, vai. Por exemplo, a regra de ouro, que tipo de polêmica ela pode causar? Como que deve ser a tramitação aqui, na sua opinião? Na minha opinião é o seguinte, essa medida ela vai estabelecer condições para que os governos possam ter mais flexibilidade nas suas transações fiscais. Ocorre que isso é bom, porque cada estado tem uma particularidade. Ocorre que tem determinados limites de investimentos que se faz em saúde e em educação, que são os limites constitucionais, que é um dos temas que vai ser abordado e que também está inserido nesse, que, no meu entendimento, devem ser preservados e respeitados. Ora, todo mundo fala de crise em saúde, que saúde não vai bem por falta de recursos. A partir do momento que você desobriga de se fazer investimento nessa área, com certeza você pode investir menos do que aquilo que era obrigado. A gente entende que o governo precisa fazer alguma coisa no que tange ao aspecto fiscal, para poder realmente dar condições melhores aos estados de saírem dessas crises que eles estão enfrentando, mas alguns preceitos, principalmente na área da educação. Por exemplo, na área da educação você tem a lei do piso nacional dos professores, que foi uma grande conquista da categoria. Educação não é gasto, é investimento. E a gente entende que isso deve ser preservado. Por quê? Porque como que você vai cobrar de um professor se ele não é bem remunerado, se ele não está satisfeito dentro da sala de aula? Que condição, que cabeça que ele vai ter para poder passar um aprendizado, um ensinamento adequado para as crianças que estão sob a sua responsabilidade? Então, eu tenho a certeza que essa casa vai se debruçar sobre esse assunto e vai debater exaustivamente para poder tirar as dúvidas que esse projeto haverá de ocasionar. Senador, essa manutenção de investimentos em educação e saúde pode ser tema de um acordo aqui? Isso pode ser garantido durante a tramitação dessas PECs? Olha, todas as vezes que vem matéria polêmica aqui e que não se tem acordo, tenta-se buscar um. Eu entendo que esse é um ponto nevrálgico nessa questão e a certeza de que os senadores vão procurar achar um texto que possa preservar essas questões e fazer com que o restante da matéria, que tem o seu lado bom, que é um lado de poder tentar reorganizar, pelo menos para um futuro próximo, as contas dos estados, possa também ser preservado. O senhor acha, então, que essas medidas podem ajudar os estados nesses problemas de caixa que eles estão vivendo? Municípios também, né, senador? É verdade. A gente observa que a grande maioria dos estados, você não passa de 4, 5 estados que estão com suas contas em ordem. O restante, 80% deles, estão todos no vermelho. Malemar consegue pagar o funcionalismo. Investimento, então, é uma coisa rara. Os municípios na mesma toada.
Que se tem que fazer algo, tem, porque não dá para a gente promover o desenvolvimento econômico tendo os entes federados todos quebrados. Você tem que dar condições para que todo mundo entre nesse giro de desenvolvimento econômico. São propostas, então, no chamado Pacto Federativo, que tem várias outras também, não? Sim, são propostas que vêm de encontro com essa nova modelagem do governo, da redistribuição dos recursos oriundos da União, no sentido de dotar estados e municípios de mais condições para eles poderem promover geração de emprego e renda. Isso vem numa boa hora. A gente já tinha esses dados de que a grande maioria dos municípios brasileiros fecharam as suas contas no vermelho. Quando se estabeleceu lá na Constituição de 88 a divisão desses recursos, 1/3 era para cada ente, 1/3 para o município, 1/3 para o estado, 1/3 para a União. Hoje, os municípios eles recebem apenas 9%. A grande maioria fica na União e o outro pedaço fica no estado. E a gente tem que aproveitar esse governo que tem essa visão de redistribuição desses recursos justamente para poder incrementar as economias lá na ponta, porque a partir do momento que incrementa lá, melhora toda a situação do país.